Fala, meu jovem, você concurseiro que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo o nosso vídeo no YouTube. Esse aqui é o canal Pro Bono Preparatório para Concursos, esse é mais um vídeo nosso, segunda parte de Poder Legislativo. Meu nome é professor Rafael Bernardes Luca e eu quero estar junto com vocês nessa caminhada aí para conseguir passar no concurso dos seus sonhos ou conseguir passar no exame de ordem da OAB. E estamos aqui cumprindo o nosso cronograma com mais um vídeo que está sendo lançado agora na quinta-feira. Temos vídeos todas as segundas e quintas. Eu gostaria também de pedir que, caso você goste do nosso vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like, faz o seu comentário, divulgue aí o nosso trabalho, porque a gente quer mesmo ajudar os concurseiros aí do Brasil a poderem realizar os seus sonhos, tá? Vamos começar aqui, novamente naquele esqueminha. A aula às vezes um pouco corta para mim, eu tenho alguns slides no PowerPoint que vão nos ajudar a fixar a matéria e a gente também vai dar uma olhadinha na Constituição Federal. Tranquilão? Vamos dar uma compartilhada aqui para iniciar a aula agora com nossos slides, né? O nosso slide. A aula de hoje a gente começa falando de atribuições do Congresso Nacional, tudo bem? Nosso título aqui em cima, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre Congresso Nacional, Câmara e Senado, tá? Mas antes disso, eu queria recapitular a aula passada, só alguns pontos, só para a gente lembrar o que foi falado na aula passada, assim, bem rapidamente, e depois a gente volta com o conteúdo novo e matéria nova, né? Só vamos voltar aqui, só para lembrar, olha, na aula passada a gente abordou desde separação entre os poderes até a estrutura da Câmara e do Senado. Tudo bem? A gente fez aí um estudo, primeiro, sobre como é que funcionou historicamente, né, o estudo da tripartição dos poderes. A gente viu Aristóteles, John Locke, Montesquieu, a doutrina liberal do século XIX, vimos a noção atual que é da separação flexível entre os poderes, vimos os conceitos de funções típicas e funções atípicas. Depois a gente analisou especificamente as funções típicas do Poder Legislativo, que são a função legislativa e a função fiscalizatória. Dentro da função fiscalizatória, a gente deu uma olhadinha em controle parlamentar ou controle direto e também controle externo. Nós depois analisamos aí a estrutura da Câmara dos Deputados, né? Vimos, por exemplo, que os deputados são representantes do povo, vimos que os deputados eles são fixados em número proporcional à população dos estados e do Distrito Federal. Vimos que nós temos, por exemplo, 4 deputados por território. Nós vimos que são 513 deputados no total lá na Câmara dos Deputados. Vimos a idade mínima, que é de 21 anos. Vimos como é que funciona o sistema proporcional de lista aberta. Enfim, vimos todas essas questões referentes à Câmara dos Deputados. E a gente também viu a estrutura do Senado Federal, né? Vimos quantos senadores temos, vimos são 81 senadores, né? 3 para cada estado e 3 para o Distrito Federal. Vimos também que os senadores são representantes dos estados do Distrito Federal e não representantes do povo. Vimos a idade mínima para ser senador, de 35 anos de idade. Enfim, vimos várias questões referentes à estrutura do Senado Federal. E aí agora a gente vai tratar já das atribuições do Congresso Nacional. Vamos dar uma relembrada aqui. A gente viu na aula passada que o Congresso Nacional é bicameral. Tudo bem? Então, nós temos um órgão maior, que é o Congresso Nacional, que se divide em 2 órgãos, que são as 2 casas legislativas. Câmara dos Deputados, representantes do povo, e Senado Federal, representantes dos estados e do Distrito Federal. Agora, a gente vai ver que cada um desses órgãos, ou seja, desses 3 órgãos, são 3 órgãos diferentes, não apenas 2. Né? O Congresso Nacional tem as suas atribuições, o Senado tem as suas atribuições, e a Câmara dos Deputados também tem as suas atribuições, são atribuições separadas. Então,
O Congresso Nacional tem basicamente dois tipos de atribuições. Nós podemos falar nas atribuições ou competências legislativas, que são exercidas quando o Congresso Nacional efetivamente faz leis, vide aí lei ordinária e lei complementar mesmo, medida provisória também vai entrar aí, né? A matéria pode ser a mesma. E nós temos as atribuições e competências exclusivas, que também são chamadas de atribuições ou competências deliberativas. O que viriam a ser essas atribuições ou competências exclusivas ou deliberativas? São aquelas atribuições que o Congresso Nacional exerce sem a sanção do presidente da República. Estas atribuições são realizadas pelo Congresso Nacional por si e, normalmente, elas serão realizadas por meio de decreto legislativo. Então, vamos fazer aqui uma diferenciaçãozinha. As atribuições ou competências legislativas, ou seja, de fazer leis, são feitas mediante a aprovação de leis ordinárias ou leis complementares. Em alguns casos, isso aí também vai poder ser feito por medida provisória. Mas uma questão importante é que as atribuições ou competências legislativas passam pela sanção do presidente da República, enquanto as atribuições ou competências exclusivas ou deliberativas são feitas mediante decreto legislativo. Portanto, não passam por sanção do presidente da República. Agora vamos dar uma olhadinha lá na nossa Constituição, tá? Vamos lá para o Poder Legislativo. E aí aqui a gente vai ver um pouquinho das atribuições do Congresso Nacional. O artigo 48, esse aqui que a gente está olhando, tá? Vai falar das competências ou atribuições legislativas, tá? Legislativas. Vejam aqui, ó, que ele diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre as matérias de competência da União. Então, quando eu falo no artigo 48, eu estou falando em competências de fazer leis. Tranquilo? Já as atribuições exclusivas do Congresso Nacional estão aqui no artigo 49. Inclusive, está escrito aqui textualmente: competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá? Competência exclusiva do Congresso Nacional. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Beleza? Então, competências legislativas são exercidas com a sanção do presidente da República, normalmente por meio de leis ordinárias, leis complementares, e em alguns casos aí a gente vai ter possibilidade de medida provisória, lei delegada, enfim. Tá? Tudo isso também é caso que entra ali nas matérias do artigo 48. As atribuições ou competências exclusivas ou deliberativas são feitas sem a sanção do presidente da República, estão ali no artigo 49 da nossa Constituição. Tranquilo? Então, aqui nós temos o artigo 48 da Constituição. Vou sublinhar algumas partes importantes, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, eu vou voltar um pouco aqui para mim, é importante que você pegue a sua legislação e sublinhe algumas palavras-chave, tá? Por exemplo, na aula passada a gente viu lá no artigo 70, por exemplo, que a expressão com o auxílio do TCU no artigo 70 é muito importante, tá? Para você identificar, por exemplo, controle externo. Então é importante que você sublinhe algumas expressões-chave para que, quando você faça uma leitura rápida, aquilo seja um gatilho mental para você, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide no artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, o que você vai sublinhar aqui, ó, com a sanção do presidente da República. Tudo bem? E aí, lembrando que o próprio artigo 48 fala que a sanção não é exigida para as atribuições exclusivas do Congresso Nacional, que estão no artigo 49, 51 e 52 fala das atribuições exclusivas ou privativas da Câmara e do Senado, tá? Dispor sobre todas as medidas, todas as matérias de competência da União, beleza? E aí, em relação
artigo 49, que vai falar da competência exclusiva, tá? E aí você vai fazer o quê? O que você sublinha aqui no caput do 49? Você vai sublinhar a palavra exclusiva. Tranquilo? Dentro do artigo 49, a gente não vai tratar aqui de todos os incisos. Por quê? Vamos olhar aqui para mim um pouquinho. Em primeiro lugar, você, em relação ao artigo 49, ao artigo 48, ao artigo 51 e ao artigo 52 da Constituição, feliz ou infelizmente, vai ter que lê-los umas 100 vezes. Para quê? Para memorizar mesmo. Para memorizar mesmo. Por quê? Como é que esses dispositivos são cobrados em prova de concurso público? Ctrl+C, Ctrl+V, ou fazem o Ctrl+C, Ctrl+V de algum inciso deles e mudam uma palavra ou uma expressão. Tudo bem? E aí, como é que você consegue identificar isso na prova? Não tem mnemônico, não tem essas besteiras, não. Você vai ler 700 vezes a ponto de que quando você leia dentro da prova, você veja, pô, isso aí não está muito bacana. Isso aqui não tá me cheirando bem. Tá? É basicamente isso que você vai fazer. Você vai pegar o 48, 49, 51, 52 e vai ler 700 vezes. Porque cai muito e chove, tá? Tempestade de artigo 48, 49, 51 e 52. E apenas dessa maneira, decorebinha. Então, basta você ler, né, apenas umas 100, 150 vezes. Ah, professor, isso é muito. Meu amigo, você é concurseiro, você tem que ler pra caramba. Tudo bem? Você está fazendo prova da OAB também, tem que ler bastante. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Dentro dos slides, eu vou abordar algumas competências que eu acho as mais importantes, as coisas que mais caem, tá bom? Algumas coisas que é muito recorrente ou são competências muito importantes. Então, elas acabam aparecendo um pouco mais. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso slide. Tá? Por exemplo, o Congresso Nacional tem uma competência que é relacionada ao controle externo, tudo bem? É muito comum que isso seja cobrado como função fiscalizatória do Congresso Nacional, tá? Falando da atribuição que o Congresso Nacional tem de sustar os atos normativos, né, do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, tá bom? Ou que transbordem a delegação legislativa. Então, quando o Congresso Nacional permite que o presidente da República faça uma lei delegada e ele vai além dos poderes que ele recebeu do Congresso Nacional para fazer essa lei delegada, né? Nesse caso, o Congresso Nacional pode sustar o decreto-presidente. A outra hipótese é quando o presidente da República faz um decreto, que em tese seria um ato administrativo, que, portanto, não pode ter conteúdo de lei, e aí ele acaba transbordando, ele vai além do limite do poder regulamentar. Ao invés dele apenas regulamentar algo que está em lei, ele cria coisas novas. Então, quando o presidente da República legisla, o Congresso Nacional vai poder sustar esse ato presidente. Foi o que aconteceu com o famoso decreto das armas, tá? Do chamado porte ou da posse de armas, tá? Foi isso que o Congresso Nacional procurou fazer. E acabou que, no final das contas, até perdeu o objeto. Mas o fato é que um exemplo, claro, que a gente teve aí tem pouco tempo, dessa competência foi o famoso decreto das armas. Tá? Vamos aqui falar um pouquinho, tá? Ainda tratando de atribuições, né, do Congresso Nacional, vamos falar um pouquinho sobre decreto legislativo e resolução legislativa. Tá? Então, decreto legislativo tem algumas características que vão o diferenciar da resolução legislativa. Então, vamos lá. Tanto o decreto legislativo quanto a resolução legislativa são atos praticados pelo Congresso Nacional ou por suas casas. Tá? Qual é a regra e como é que a doutrina divide isso? Então, volta aqui para mim. O decreto legislativo é um ato que, via de regra, é praticado pelo Congresso, não pelo Senado e nem pela Câmara, pelo Congresso, e normalmente tem a ver com atos de efeitos externos, ou seja,
o decreto legislativo vai produzir efeitos para fora do Congresso Nacional. Não é um ato que vai regular, por exemplo, as estruturas internas, os servidores do Senado ou os atos internos do Congresso Nacional ou de algumas de suas casas. Já a resolução legislativa diz respeito às competências das casas, do Senado e da Câmara. Então, a Câmara produz resoluções legislativas e o Senado também produz resoluções legislativas. E as resoluções legislativas têm a ver com competências, com assuntos de interesse interno das casas. Tá? Então, a gente costuma falar, né, que os decretos legislativos são exógenos e as resoluções legislativas são endógenas. Lembre-se que tanto o decreto legislativo quanto a resolução legislativa são espécies legislativas que estão presentes lá no artigo 59. Então, tem força de lei. Decreto legislativo, né, é lei lato sensu, resolução legislativa é lei lato sensu. Então, as diferenças entre decreto legislativo e resolução legislativa são essas. O decreto legislativo diz respeito a competências exclusivas do Congresso Nacional e tem efeitos externos, enquanto a resolução legislativa, via de regra, tá? A gente tem alguns casos aí de resolução legislativa que tem efeitos externos, mas são exceções, tá? Mas as resoluções legislativas dizem respeito a competências privativas das casas, do Senado e da Câmara, e dizem respeito a assuntos internos, salvo algumas exceções. Que exceções são essas? Por exemplo, a resolução legislativa que suspende a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo em controle difuso de constitucionalidade. Outra questão seria a resolução legislativa que permite o decreto, a lei delegada pelo presidente da República. Enfim, tudo isso também é tratado por resolução legislativa. O Constituinte quis que essas duas matérias fossem tratadas por resolução legislativa de maneira técnica. Tudo bem? Mas você tem que saber essa diferenciação entre decreto legislativo e resolução legislativa, que muitas vezes é explorado em prova. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso, vamos voltar agora para a Constituição, perdão. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa Constituição. E aí, vamos falar um pouquinho, tá, de algumas competências exclusivas aqui do Congresso Nacional, que eu entendo que sejam as mais importantes, porque são muito cobradas em provas. Resolver definitivamente sobre tratados e acordos ou acordos internacionais que venham trazer compromissos gravosos para o patrimônio nacional é competência exclusiva do Congresso Nacional, tá bom? Do Congresso Nacional. Às vezes cai falando que é competência do Senado. Beleza? Só para a gente lembrar aqui, né, como é que funciona a internalização da legislação internacional. Vamos supor que o Brasil, em algum encontro, né, de organizações internacionais, faça um acordo internacional, né, um tratado internacional, uma convenção internacional. O representante do Brasil, né, via de regra, vai ser feito isso pelo presidente da República, o presidente da República na qualidade de chefe de Estado. Ele vai ratificar lá o tratado, né? Vai assinar o tratado ou a convenção internacional, vai trazer isso para o âmbito interno. E ele vai colocar isso para tramitar dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai internalizar isso por meio de um decreto legislativo. Tá? E uma vez que haja o decreto legislativo por parte do Congresso Nacional, o presidente da República vai baixar essa lei na qualidade de decreto. Tá? Um exemplo clássico aí que a gente tem, tá, é a Lei Uniforme de Genebra, para quem estuda aí direito empresarial, por exemplo, que fala de título de crédito. O que mais? A gente tem o tratado, vários tipos, né, de tratados internacionais aí que foram internalizados pelo Brasil, e cabe aqui a gente fazer só uma lembrancinha para vocês, tá? Se os tratados ou as convenções internacionais tiverem como objeto direitos humanos, elas têm que ser internalizadas pelo quórum da emenda constitucional, ou seja, por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, tá? E aí elas vão ter status constitucional, status de emenda constitucional. Só vale a pena a gente fazer essa lembrancinha aqui, tá bom? Que também é um negócio bem cobrado em prova, tá? Voltando aqui para a nossa Constituição, tá?
Outra coisa, tá, que cai muito em prova é a competência do Congresso Nacional de autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do Brasil aí por um prazo maior do que 15 dias. Lembrando que o prazo é 15 dias, cai às vezes 10, às vezes 5, às vezes 30. Então você tem que lembrar que é 15 dias, tá bom? O sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa, a gente já falou, tá? E outra coisa que cai muito, tá? Confundindo você com Congresso Nacional e Câmara, então prestem atenção nisso, é a competência de julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, tá? Volta aqui. O seguinte, enquanto o Congresso Nacional tem a competência exclusiva, tá? Exclusiva, para julgar as contas do presidente da República, a Câmara dos Deputados tem a competência para tomar as contas do presidente da República se não forem prestadas no prazo de 60 dias a partir da abertura da sessão legislativa. Tá? Então, prestem atenção. Julgar as contas, Congresso Nacional, tomar as contas, Câmara dos Deputados. Lembrem-se que como é que funciona. Só vocês lembrarem aí da época do impeachment da Dilma, como é que tudo começou. O TCU analisou as contas da Dilma, deu um parecer opinativo reprovando as contas da Dilma, tudo começou. Aí as contas da Dilma foram mandadas para o Congresso Nacional, depois do parecer do TCU, para que o Congresso Nacional julgasse. Tá? Não foi nem necessária a tomada de contas pela Câmara, porque a Dilma prestou as contas normalmente. Aí depois, com a denúncia lá, né, da famosa ligação entre ela e o ex-presidente Lula, você teve aí, né, o desdobramento do impeachment, mas o comecinho de tudo isso, vocês lembrarem, o TCU analisou as contas, deu um parecer opinativo, né, falando que tinha, rejeitando as contas, aí isso foi para o Congresso Nacional a analisar. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso slide. Tá? Então, a gente já viu aí algumas atribuições do Congresso Nacional de maneira exclusiva, lembrando que a gente estava vendo de competências exclusivas do Congresso Nacional, e lembrem-se, essas competências exclusivas aí que a gente viu no artigo 49 vão ser tratadas por meio de decreto legislativo. Tudo isso que eu falei aí, sustato do presidente da República, fazer julgamento de conta, tudo isso é feito por meio de decreto legislativo. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora nas competências privativas da Câmara dos Deputados. Tá? Então, novamente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhadinha lá no artigo 51 e tem algumas competências que são muito importantes. Então, vale a pena a gente citar aqui, lembrando que você tem que ler o artigo 51 para tentar memorizar. Tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, o artigo 51 da nossa Constituição, tá? O artigo 51, vai tratar aí das competências privativas da Câmara. Tá? Uma das competências privativas da Câmara é uma muito famosa. Então, corta aqui para mim, que é o quê? Autorizar pelo quórum de 2/3 o processamento do presidente da República nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. Tá bom? Então, lembre-se que foi o caso, por exemplo, da Dilma e do Michel Temer. Você teve 2 casos. Agora, nossa realidade brasileira está riquíssima de exemplos nesse caso de cometimento de crime pelo presidente da República. Então, só você lembrar que, na época da Dilma, como é que funcionou? Nós tivemos a autorização do impeachment, né, do processamento do crime de responsabilidade por 2/3 da Câmara dos Deputados, e todo mundo lembra, né, daquela famosa sessão, né, pela pátria, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu sobrinho, né, só vocês lembrarem dos deputados falando isso, é quando eles aceitaram o impeachment, autorizaram o processamento do crime de responsabilidade da ex-presidenta Dilma Rousseff pelo quórum de 2/3, tudo bem? Uma vez aceito o processamento, né, você tem o afastamento do presidente da República aí por 180 dias. Né? Se passar de 180 dias, o presidente da República volta ao cargo. Se não passar de 180 dias, durante esse período, o vice-presidente da República é quem assume.
Só vocês lembrarem disso. E aí quem julga é o Senado, também pelo quórum de 2/3, presidido pelo presidente da STF. É só você lembrar lá do Ricardo Lewandowski, né, presidindo o Senado Federal na época do impeachment da Dilma. Você também pode lembrar, né, daquele fato que aconteceu, uma ação penal que tramitava em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato e que estava o ex-presidente Michel Temer, e houve também a votação, até por 2 vezes, tá, da Câmara dos Deputados, no sentido de não autorizar o processamento enquanto o Michel Temer fosse presidente. Isso não quer dizer que ele não vai ser processado nunca. Isso quer dizer que enquanto ele for presidente, tá, o processamento do crime comum nesse caso, tá, nesse caso Michel Temer era crime comum, não vai ser autorizado, vai ser sustado o processo, também suspende a prescrição do crime, claro. E aí, quando ele deixar de ser presidente, ele volta a ser processado normalmente lá no juízo comum. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, nós temos aí, né, a competência para autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Tá bom? Outra coisa que é importante é a tomada de contas do presidente da República, que a gente já falou, beleza? A gente já falou aí na tomada de contas do presidente da República. Vamos só voltar aqui para a nossa Constituição, para a gente ver algumas dessas competências, né? Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 seus membros a instauração do processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, prestem bem atenção nisso. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, como eu havia falado. Tá? E a gente tem as competências padrão, tá? Elaborar regimento interno, só que presta atenção aqui nessa competência aqui do inciso 4º. Essa aqui é muito importante, tudo bem? Pelo seguinte, aí volta aqui para mim, tá? Muito, muito, muito importante isso aqui. O Congresso Nacional, ele tem liberdade para fazer, por resolução legislativa, a definição das suas estruturas, criar cargo, extinguir cargo, tudo isso, os seus serviços, tudo isso a Câmara dos Deputados, o Senado Federal também, nas 2 casas legislativas, têm essa autonomia. Eles conseguem fazer isso por meio de resolução legislativa. Mas presta atenção, para fixar a remuneração dos seus servidores, precisa ser por lei, aí a casa tem a iniciativa da lei. Tá? Então, diminuir e aumentar o número de servidor, mexer na estrutura interna, tudo isso é por resolução legislativa. Fixa a remuneração é por lei, com sanção do presidente, e aí a Casa Legislativa tem, na verdade, só a iniciativa, ou seja, eles só começam o processo legislativo. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso slidezinho. Agora vamos falar um pouquinho de competências privativas do Senado Federal. Um pouquinho de competências privativas do Senado Federal. Elas estão lá no artigo 52 da Constituição, beleza? E aí, tá, a gente vai tratar aqui de 2 questões muito importantes. Olha aqui para mim, eu já tratei disso, mas você tem que lembrar que o Senado tem como uma das suas competências mais importantes, aí ele está fazendo uma função atípica, lembre-se disso, ele está fazendo uma função atípica, né, uma função judiciária, tem a competência para processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Nos crimes comuns, não. No crime comum é a competência do STF, do Supremo Tribunal Federal. Beleza? O Senado também terá a competência para julgar nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas quando se tratar de crime conexo com os crimes do presidente e do vice-presidente da República. Então, vamos supor que o presidente e o vice-presidente da República não cometeram um crime de responsabilidade, mas o ministro de Estado ou o comandante das Forças Armadas tenha cometido. Nesse caso, não é o Senado que julga, tá? Nesse caso, aí vai lá para a STF. Mas, se eu estiver falando, tá, de um crime
em que eu tive o presidente ou o vice-presidente da República cometendo crime de responsabilidade e os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas tiverem a ver com isso, aí é processado no Senado. Tudo bem? Então, presta atenção. Não é correto afirmar que os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas simplesmente sejam processados pelo Senado Federal em qualquer tipo de crime de responsabilidade. Isto não está correto e isso já foi explorado em prova de concurso público, então preste atenção. O CESP cobra pra caramba isso. Já você pode pegar qualquer livro de resolução de questões, você vai ver uma penca de questão do CESP cobrando essa questão, simplesmente ou omitindo a questão dos crimes conexos ou falando que são todos crimes de responsabilidade. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, processar e julgar o presidente ou o vice nos crimes de responsabilidade, processar e julgar os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas nos crimes de responsabilidade conexos com os do presidente da República e o vice-presidente da República. Tá? Então, outra coisa, né? Então, vamos voltar. Vamos voltar. Processar e julgar nos crimes de responsabilidade também, tá? Também nos crimes de responsabilidade, os ministros do STF, tá? Só você lembrar que tem alguns pedidos de impeachment de ministros do STF tramitando no Senado Federal, tá? Eles ainda não foram aceitos, salvo engano, mas já teve um monte de pedido feito. Os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso aqui também é muito cobrado em prova de concurso público, tá? Outra coisa, e aí esse aqui é batata, tá? Batata de cair. Então, presta atenção aqui. O Senado Federal tem aquela competência chamada de fazer sabatina. Vocês devem lembrar que sempre que entra, por exemplo, um ministro supremo, ele é sabatinado pelo Senado, ou seja, ele é nomeado pelo presidente da República e o Senado Federal faz uma rodada de perguntas para ver se aprova a nomeação. A gente chama isso de sabatina. Isso é uma competência do Senado. O Senado tem competência de aprovar diversas autoridades, ministro do STF, ministro do STJ, juízes de tribunais federais, o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central, chefe de missão diplomática, governador de território, conselheiro do CNJ, conselheiro do CNMP. Você tem várias autoridades aí cuja nomeação é aprovada pelo Senado. E aí o que é importante você saber aqui? Porque cai de pegadinha pra caramba isso aqui em concurso público, tá? É a questão da sessão ser pública ou secreta, tá? E do voto ser aberto ou secreto. Então, presta muita atenção, porque isso cai pra caramba em concurso público, tá? Então, vamos lá. A aprovação destas autoridades dar-se-á, né? Dar-se-á por voto secreto, tudo bem? Voto secreto após a arguição pública. Beleza? Voto secreto após a arguição pública. É muito comum colocar, por exemplo, que é voto secreto e arguição secreta. Por exemplo, cabe ao Senado Federal aprovar por maioria absoluta, tá? É maioria absoluta, beleza? Aprovar por maioria absoluta a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal por voto secreto após a arguição secreta. Tá o quê? Tá errado. Por quê? Porque a arguição não é secreta, a arguição é pública, muito embora o voto seja secreto. Tá? E presta muita atenção que eles tentam normalmente confundir a gente com uma competência referente especificamente ao chefe de missão diplomática de caráter permanente. A única autoridade que é aprovada por voto secreto em sessão secreta é o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Então, ministro do STF, voto secreto, arguição pública. Procurador-Geral da República, voto secreto, arguição pública. Presidente do Banco Central, voto secreto, arguição pública. Governador de território, voto secreto, arguição pública. Chefe de missão diplomática de caráter permanente, voto secreto, sessão secreta. Tá? Outra coisa importante, tá, que é competência do Senado Federal, é uma competência referente ao controle de constitucionalidade. Quando a gente for fazer aula de controle de constitucionalidade, a gente vai ver que no controle difuso, normalmente, tá,
as decisões do Supremo Tribunal Federal não têm efeito erga omnes, não tem efeito contra todos. É feito inter partes, ou seja, só as partes do processo em que se discute lá a constitucionalidade da lei é que vão ser afetadas por aquela decisão. A única hipótese em que o controle difuso consegue transcender as partes daquele processo é quando o Supremo Tribunal Federal oficia o Senado Federal avisando que julgou uma determinada lei inconstitucional, por exemplo, dentro de um recurso extraordinário, tá? Ou dentro de um mandato de segurança, de competência originária do Supremo, em decisão definitiva. E aí o Senado Federal vai poder fazer o quê? Editar uma resolução legislativa para suspender a execução desta lei declarada inconstitucional pelo Supremo em controle difuso em todo o território nacional. Isso é uma competência discricionária do Senado Federal, tá? E pode ser, né, a suspensão da lei no todo ou em parte, e isso pode ser referente à lei estadual ou à lei federal. A gente vai ver isso também em controle de constitucionalidade, mas já adiantando um pouquinho aqui da matéria. Tá? Então, a gente tem essa competência privativa aí do Senado. Eu não sei se em momentos anteriores do vídeo eu falei que a competência era do Congresso. Se eu falei errado. A competência é do Senado, perdão. Então, vamos lá. E agora, em relação às duas casas, uma questão que eu já trouxe aqui, né? Que é a questão organização, funcionamento e polícia e criação e extinção de cargos, empregos e funções, a competência privativa de cada casa, e ela faz por resolução. Fixação da remuneração é feita por lei e a casa só tem iniciativa. Então, a gente já falou isso um pouco ali atrás. Tá? E a gente tem uma outra coisa importante de tratar aqui, que é a possibilidade que se faça convocações. As casas legislativas podem convocar determinadas autoridades, principalmente, eu estou falando aqui, né, dos ministros de Estado e das autoridades diretamente subordinadas ao presidente da República, tá bom? E isso aqui é uma hipótese de controle, de função fiscalizatória, mais especificamente de controle parlamentar ou controle direto, tá? Então, a Câmara dos Deputados ou qualquer das suas comissões pode convocar. Então, vamos lá. Quem é que pode convocar? Então, vamos aqui, parte por parte. Quem pode convocar? Câmara dos Deputados, Senado Federal ou qualquer das suas comissões. Quem pode ser convocado? Ministro do Estado ou subordinados diretos do presidente da República, e eles serão convocados para prestar informações sobre um assunto determinado, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Tudo se descumprir a convocação. Tá? E existe também a possibilidade dos pedidos de informações por escrito. E aí quem pode fazer? As mesas da Câmara e do Senado, tá bom? Podem fazer pedidos escritos de informação. Normalmente, se um deputado quiser informações por escrito, ele pede à mesa, a mesa pede para a autoridade. Também, quem é que presta essa informação por escrito? Ministro de Estado ou subordinados diretos do presidente da República. Qual é o prazo que eles têm para prestar as informações? 30 dias, a partir da notificação. E, em caso de descumprimento, também é sob pena aí de cometimento de crime de responsabilidade. Tá bom? Vamos dar aqui uma estudada também na estrutura do Congresso Nacional. Então, vamos falar um pouquinho de estrutura do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente já viu que ele se compõe de duas casas, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cada uma das casas tem uma mesa, que a gente é a mesa diretora, né? É um órgão administrativo da casa, que vai organizar os trabalhos da casa e também vai dirigir a casa. Por isso que chama de mesa diretora. E tanto o Senado tem uma mesa, quanto a Câmara também tem uma mesa. Cada um tem uma mesa, aí a mesa vai ter um presidente, dois vice-presidentes, né? O primeiro vice e o segundo vice, primeiro secretário e o segundo secretário. Tá? Também você tem os suplentes. Mas o Congresso Nacional também tem uma mesa. E o Congresso Nacional também tem um presidente. Então, quando a gente fala assim, o presidente da Câmara, a gente está falando que é o presidente da mesa da Câmara, que hoje em dia é o Rodrigo Maia. Quando a gente fala presidente do Senado, a gente está falando do presidente da mesa do Senado, que hoje em dia é o Davi Alcolumbre. Tudo bem? É só você lembrar disso. Então, presta muita atenção, que isso aqui às vezes confunde a gente. Vamos falar um pouquinho da montagem da mesa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai mesclar autoridades da mesa do Senado com autoridades da mesa da Câmara. Tá? Primeira coisa,
a gente costuma achar, às vezes, e isso às vezes é um pouco equivocado, a gente costuma achar que o presidente do Congresso Nacional, às vezes, tem gente que acha que é o presidente da Câmara. Isso está errado. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Por que tem gente que faz essa confusão? Porque dentro da sucessão presidencial, o presidente da Câmara vem antes do presidente do Senado, né? Você vai ter presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, sucedendo o presidente da República, nesta ordem. Então, tem gente que acha que, por conta da sucessão presidencial, o presidente da Câmara seria o presidente do Congresso Nacional. Isto está equivocado. Tá? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, como é que funciona a mesa do Congresso Nacional? Você inicia pelo presidente do Senado e alterna com membros das mesas. Depois, Câmara, Senado, Câmara, Senado, Câmara, Senado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, presidente do Congresso Nacional. Quem é? Vamos aqui pegar nossa canetinha. Presidente do Senado. O primeiro vice do Congresso Nacional é o primeiro vice da Câmara. Tem gente que às vezes confunde, acha que é assim, ó. Presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Né? Primeiro vice-presidente do Congresso Nacional é o presidente da Câmara. Errado. É o equivalente, é o cargo equivalente, só que na mesa da Câmara. Então, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional é o primeiro vice da Câmara. Aí eu alterno. Segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional é o segundo vice-presidente do Senado. Aí depois alterna. Tá? Aí o primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional é o primeiro secretário da mesa da Câmara. Aí assim sucessivamente. Tranquilo? Então, lembre-se sempre. Você começa pelo presidente do Senado e alterna com a Câmara no respectivo caso da mesa da casa, no respectivo cargo na mesa da casa, tá? E aí eu vou iniciar um pouquinho aqui o Estatuto do Congressista, vou explicar o que é, mas aí a gente aborda as matérias específicas aí do Estatuto do Congressista a partir da aula que vem. Olha aqui um pouquinho para mim. O que viria a ser o chamado Estatuto do Congressista? Os parlamentares têm um estatuto, ou seja, uma série de direitos e prerrogativas que às vezes a gente acha que é privilégio e tal, dá para entender que as pessoas acham que são privilégios, mas são prerrogativas, são direitos que os parlamentares têm para exercer com autonomia, com independência, o seu mandato parlamentar, sem sofrer pressões externas e também para que eles não corram determinados riscos aí, também para que possam falar tudo que eles pretendem que precisam falar. Então, a gente chama esses direitos, essas prerrogativas e até determinados impedimentos, tá? A gente chama de Estatuto do Congressista. Tá? A gente está falando muito aqui de imunidades, as chamadas imunidades, e também vamos falar aqui de foro por prerrogativa de função. Né? Você costuma falar aí foro privilegiado. A partir de agora, você não fala nunca mais que é foro privilegiado. Tá? Você pode até falar, mas aí se você falar que é foro privilegiado, você não diz que é meu aluno. Mas agora você vai falar bonito. Foro por prerrogativa de função. Tá bom? Ou prerrogativa de foro, também é correto falar. Então, o foro por prerrogativa de função está dentro do Estatuto Congressista, as chamadas imunidades, e estão dentro do Estatuto Congressista. Então, eu estou falando aqui de imunidade material, imunidade formal, foro por prerrogativa de função, imunidade testemunhal, uma série de outras coisas aí que a gente vai tratar nas próximas aulas. Tudo bem? Algumas questões apenas que a gente pode tratar aqui, eu já adianto com vocês aí na aula que vem, a gente retoma e avança na matéria, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, o Estatuto do Congressista é dotado, né? Contém, né? O Estatuto do Congressista vai conter proibições e prerrogativas, então eles são proibidos de fazer algumas coisas e podem fazer outras coisas que não seriam consideradas normais para a gente. Essas prerrogativas pertencem ao cargo e não ao parlamentar. Então, quem detém a imunidade não é o próprio parlamentar, é o cargo. Quem estiver ocupando o cargo vai ter imunidade. Se um parlamentar
deixa o cargo, ele perde normalmente a imunidade dele. Ele perde normalmente a prerrogativa de foro, salvo determinadas exceções que a gente vai ver na aula que vem. Outra coisa, o parlamentar licenciado, tá? O parlamentar licenciado, normalmente, para ocupar um cargo no Poder Executivo, ou seja, vai ser ministro de Estado, vai ser secretário de Estado, ou vai ser secretário de município que seja capital, por exemplo, tá? Tudo isso. Então, no caso do parlamentar licenciado, você vai ter a manutenção da obrigação de manter decoro, beleza? Da obrigação de manter o decoro e o foro por prerrogativa de função. Ele vai acabar mantendo, tá bom? Gente, terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se gostarem, toque o sininho, se inscreve, dá o seu like, comenta, compartilha, tá? Que esse nosso projeto não pode parar. Eu fico muito feliz que vocês tenham utilizado a nossa plataforma para se aprimorar um pouco mais. Um abraço a todos, até a próxima.